Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao TDcast, um podcast de pessoas de TD para pessoas de TD. E hoje eu tenho uma baita convidada que eu gosto muito de conversar com ela. Já esteve no TDcast ano passado, Thalita Guiar. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço estar aqui de novo, né, nesse podcast que tão querido, né? Querido com vocês, com as pessoas que assistem vocês. É uma alegria estar aqui de novo. E olha, a gente tem um assunto que para mim faz total sentido. Na verdade, esse assunto começou de uma postagem no LinkedIn que eu fiz, né? De um post lindo daquele treinamento que a gente demora um tempão para construir, aquele programa para liderança que a gente desenvolve, e aí chega na hora do vamos ver, do pessoal entrar na sala para fazer ou de realizar o treinamento digital. Cadê? Ninguém aparece. Ninguém aparece. Já aconteceu isso com você, Gustavo? Nada, nunca aconteceu, né? Que aconteceu nas melhores famílias, eu acho. É verdade. Então hoje a gente vai falar sobre isso, né? Engajamento em programas de treinamento. A dificuldade que a área de TD tem de conseguir mobilizar para que as pessoas realizem as ações de educação. Thali, desde a nossa última conversa no TDcast, muita coisa mudou, né? Então, eu queria um pouquinho que você se apresentasse para as pessoas agora de forma definitiva. Quem é a Thali, o que ela faz na fila do pão, onde ela se encontra nesse momento atual, né? E aí depois eu tenho uma perguntinha para ti, que vai ser a mesma pergunta que eu fiz ano passado, mas eu sou obrigado a fazer para quebrar o gelo. Não, tranquilo. Olha, da última conversa que a gente veio aqui, minha carreira teve um 360. Opa! Porque eu recebi um convite para liderar como head educacional um ecossistema educacional numa empresa muito bacana que é a Kivo. E eu larguei 18 anos de carreira para aceitar esse desafio. E foi um momento de transição muito importante para mim, mas foi um momento muito difícil também de deixar todo um legado, toda uma história, todo um time montado para assumir um novo desafio numa outra cidade, com uma equipe que você não fazia ideia do que era, e com toda a responsabilidade que é liderar uma estrutura como a minha hoje lá na Kivo. Mas eu tô muito feliz e a gente tá fazendo uns trabalhos muito legais que eu convido o pessoal que tá assistindo a gente a conhecer um pouco mais. Tá aí, pessoal. Vamos conhecer a Kivo, então. Exatamente. E o friozinho na barriga dessa mudança, teve que pensar muito, não? Porque quase 20 e poucos anos, né, de casa. Quase 20. Na verdade, anterior, deu né? 18 anos, né? Praticamente tava ali na maioridade. Foi bem difícil, mas eu acho que quando você encontra algo que tem a ver com o teu propósito, tudo faz sentido para você. E aí a decisão, ela fica mais leve, né? E optar essa decisão também teve um peso muito importante do lado pessoal, que era poder voltar a cuidar da minha saúde, da minha vida, né? Cuidar de mim. Mas o propósito, acima de tudo, para mim, é o que pesou, né? E lá a gente tem um propósito muito claro, que é transformar 130 mil pessoas até 2030 com tudo aquilo que a gente faz. Então, toda a empresa está voltada para isso, todo o nosso olhar está voltado para isso. E quando eu cheguei lá, conheci a cultura, conheci o lugar, me apaixonei e falei, tá bom, vambora. E larguei 18 anos para encarar esse desafio. Que dá um frio na barriga, sempre dá. Dá, né? Total, sempre né? dá, óbvio, a gente não conhece, né? A gente tá indo pro desconhecido, mas é muito legal. E aí você vai vendo as coisas acontecerem e você fala, cara, eu tô fazendo parte disso aqui, é incrível. Dá pra ver o brilho no teu olho, sabia, Thali? Sério mesmo, você tá muito feliz, dá pra notar tô mesmo, isso. Tô me divertindo muito. Eu acho que tem um pouco disso, né, Gu? Porque a gente passa muito tempo no nosso trabalho, né? E não adianta a gente falar que é só salário, porque no final das contas, você nunca vai lembrar do bônus que você ganhou. Naquele ano eu ganhei um bônus. Você não vai lembrar disso, você vai lembrar daquilo que você construiu. E quando você encontra algo incrível para construir junto, não tem como você não se entusiasmar e não fazer com vontade, não se dedicar. E no final das contas, quando você vê algo saindo do papel e se tornando concreto, você fala, eu fiz parte disso. E é disso que eu vou me lembrar quando tiver 80 anos. Eu não vou lembrar do bônus. Então, acho que o propósito ali para mim pesou muito mais do que cargo, salário, posição ou status do LinkedIn, sabe? E como é gostoso a gente acordar com vontade de trabalhar, né? Cara, demais, assim, né? E aí, quando você tá num lugar onde você tá no seu estado de flow, vamos dizer assim, você começa a ficar criativo o tempo todo
E aquilo não é pesado, né? É divertido, porque eu fico pensando e vendo coisas e conectando com coisas que a gente tá pensando em fazer lá, ou que a gente tá fazendo, e aí fica aquela coisa divertida, que às vezes você tá no Instagram vendo alguma coisa, você lembrou e você já manda pro seu time, olha isso aqui, olha aquilo lá, olha que divertido isso aqui, né? Então acaba sendo diversão, assim, eu tô praticamente me sentindo num parque de diversão, então tá super legal. E eu sei que você adora pessoas, né? Então tem um time todo novo aí que você tá junto nesse time, então desenvolver essa 100% galera novo. toda, né? É uma galera muito boa que tem esse friozinho na barriga também, né? Quando você Aham. deixa um time onde você estruturou, organizou, brincava, né? Eu tenho meu Lego aqui, cada pecinha foi pensada pra estar aqui. Você larga aquela estrutura pra pegar algo que você não faz ideia, mas aí entra no tema que a gente tá falando, né? Um pouquinho, que a gente vai falar, na verdade. Entra no nosso papel como líder, né? Que mesmo que você encontre um time que não tá 100% como você imagina, você sabe que você tem ferramentas, métodos para transformar naquilo, né? Então, é muito legal. E também conhecer gente nova, desafio novo, estrutura nova, eu gosto disso. Cara, que legal, que legal. Que bom te ver assim, Né? Tô né? feliz, Que amigo. bom te ver assim, tô super feliz. Mas, de novo, né? Não é o tema do podcast, não. O tema do podcast é justamente essa falta de engajamento de colaboradores em realizar ações de treinamento. Seja um programa de treinamento presenciais, a liderança é um calcanhar de Aquiles muito grande da área de T&D, né? Então, eu sinto isso. Eu sinto que a área de treinamento, ela se dedica ao máximo com o maior amor e carinho para fazer o melhor programa de treinamento, o melhor curso digital, né? E chega na hora tem que puxar as pessoas pelo braço para participar das ações, né? Ou rezar para que eles entrem no ambiente de educação e realizem os treinamentos, né? E eu acho que essa não é uma dor só que eu consigo enxergar, que eu sinto também, mas eu acho que ela é global, né, Thali? Então, a gente vai falar um pouquinho mais do teu passado, na verdade, né? Do que do teu presente, né? Mas eu queria muito te escutar, assim, né? Um pouquinho com relação a isso pra gente começar. Primeiro que eu praticamente me obriguei a estar aqui, né? Quando você postou lá no LinkedIn seu texto, eu tinha acabado de sair de uma reunião dias antes com um cliente, onde ele me deu exatamente a mesma situação, de que tinha chamado uma galera para fazer treinamento de liderança, 51 líderes convocados, e apareceu um. E aí, daí a gente começou a falar disso, e aí casou com o seu post, porque eu penso, Gu, que esse sempre é um desafio para a gente que atua com T&D, seja no formato online, seja no formato presencial, que é não só o engajamento da liderança, mas é o engajamento como um todo. A gente vive num momento onde a gente tem uma guerra de atenção o tempo todo. Absurdo. Então, você, quando cria um conteúdo online, você tem que estar 100% ciente que você está concorrendo com o Netflix, com o TikTok, com o Instagram. Você está concorrendo à atenção. E tem um outro ponto, onde a gente discute muito lá na empresa, que é o quanto a pessoa quer aprender de fato aquilo que você está mostrando. Então, eu acho que a gente, como área de T&D, a gente sempre tem que voltar alguns passos atrás. Porque conteúdo é conteúdo, mas na verdade o que a gente quer é o aprendizado. E para gerar aprendizado, eu preciso sempre conectar o meu treinamento com alguma dor que aquela pessoa está vivendo. Porque daí sim ela vai enxergar valor naquilo que você está propondo, para ela poder largar 75 demandas que ela tem, 78 coisas muito mais gostosas de fazer para fazer teu curso, entende? Agora, quando é a liderança, é ainda um pouco mais complexo. Eu sei que o T&D fica frustrado, eu também já fiquei. Muito, né? Eu também já fiz treinamentos e chegaram 2 pessoas, 3 pessoas. Que e você fala, triste, cara, né? mas por quê? Porque não tá conectado em alguma dor daquela liderança. E aí, imagina, ele tem um time de 15, 10, 20 pessoas, demandas, clientes, problemas para resolver. O que faz ele largar tudo isso e ir para um treinamento onde que ele enxergue valor? Tem que começar lá atrás, tem que conectar com algum problema real, para que ele possa enxergar valor naquilo. Faz sentido? Faz total sentido, Então, aí de novo a gente volta a falar de levantamento de necessidade. Será que a gente está realmente colocando o colaborador certo no treinamento certo? Será que eu estou realmente
mapeando aquilo que realmente a liderança precisa? Será que eu estou ouvindo as pessoas certas ou será que eu estou ouvindo as pessoas? Então, de novo, a gente olha lá para a base de qualquer programa de formação, que é o entendimento do conteúdo, né? A estratégia. E aí, eu costumo dizer que a gente tem que mudar algumas perguntas, né? Normalmente a gente tem, assim, qual treinamento você acha que seu time está precisando? Né? Eu vejo muita ideia fazendo isso. Qual treinamento Pra você... caramba. Né? Mas não é não, assim, ó. Qual problema hoje você precisa resolver? Qual indicador hoje você precisa melhorar? E com base nisso, você encontra o conteúdo. A pergunta é a inversa, né? Ou quando chega, ou muitas vezes, né, a gente é tirador de pedido, né? Então a pessoa fala, me dá um treinamento de feedback. 5 anos treinando feedback. Mais um treinamento de feedback. Tá, mas esse treinamento vai alterar qual o ponteiro do seu negócio? A gente precisa, de novo, voltar a ser o chato dessas conexões, né? Porque senão a gente sai fazendo por fazer, entendeu? E aí a gente sai mostrando 30, 50 horas de treinamento como se fosse e aí que desenvolvimento. O pessoal não dá valor, porque é um treinamento atrás do outro que a pessoa não vê valor, que acaba não fazendo. E aí eu não tô nem falando de método, né? Eu tô falando só do quê, né? Eu acho que quando a gente olha para o engajamento ou a falta de engajamento dos colaboradores em gerais, né? Mas principalmente da liderança, é porque normalmente ele não está enxergando valor. Ele não está entendendo o que ele ganha fazendo aquilo. Ou porque não foi comunicado da maneira correta, e aí a gente tem um puta problema de comunicação. Então, os convites de treinamento, as formas como a gente ainda convida as pessoas para o treinamento tá errado, entendeu? E aí, hoje em dia, não justifica, porque a gente tem IAs para fazer isso, para deixar o melhor convite, maior provocação, mexer, fazer ali uma boa copy para trabalhar, ou quer voltar nas origens do T&D, vai lá no livro do 6D, tem lá o passo a passo. Então, ou a gente não está comunicando muito bem, ou a gente está fazendo um mapeamento completamente errado, ou a gente está colocando o treinamento no dia errado, na hora errada, na semana errada. No momento errado, entendeu? Não adianta querer colocar liderança, por exemplo, para treinar em época de fechamento de vendas e é uma equipe de vendas, ou no meio de uma crise com o cliente. Não tem como. E aí a gente tem aquela coisa do RH ferido, né? Do tipo, eles nunca vêm quando eu chamo. Claro, você não presta atenção que a última semana é péssima. Você já foi perguntar qual é a melhor semana? Né? Sei lá, vai chamar os líderes de RH para um treinamento em semana de fechamento de folha. Eles não vão, entendeu? Então, eu acho que tem algumas perguntinhas. Acho que antes da gente olhar para o engajamento e colocar a culpa no outro, vamos dizer assim, vamos olhar para a gente, né? E aí, essa foi a minha provocação no LinkedIn, né? Que quando eu olhava a situação, eu pensava, putz, aonde eu errei? Né? Porque para não estar vazio, alguma coisa a gente fez errado, né? Porque senão teria gente, entendeu? Agora, quando você convida 50 e aparece alguma coisa está muito errada. É mais nossa do que eles. É mais nossa do que eles, entendeu? Então, a gente tem que fazer a minha meia-culpa, olhar, responder algumas perguntinhas. Mas não, opa, eu fiz a minha lição de casa. Então, a gente tem um outro problema, que pode ser cultural. Isso que eu ia comentar agora. Aí você pula para uma outra etapa. Vamos pensar na pirâmide lá, de Maslow. Necessidades básicas. Isso, você fez as necessidades básicas do treinamento? Tua parte você fez, né? Tá. Tua parte você fez? Você já fez? Não, mas eu faço isso, sempre olho e tudo mais. Aí a gente vai para um outro nível, que é o cultural. Se a gente não faz a lição de casa de colocar o treinamento como algo importante para a cultura da empresa, e coloca ele só como uma ação, um processo, a gente nunca vai ter engajamento. Ou a gente vai ter engajamentos momentâneos. Sabe quando você lança a trilha do ano, aí as pessoas vão bem os primeiros 2 treinamentos, o pessoal abandona. Novidade, depois... Exatamente, é novidade, ou porque vai ganhar um brinde, entendeu? Vai rolar um café de kick-off e tal, e depois o pessoal abandona. Aí entra um outro ponto, né? Do RH estratégico também, que é o engajamento da liderança, da alta liderança, como patrocinadores. Exatamente. Né? E aí trazer o treinamento não como algo pontual, mas como algo recorrente. Quando
as empresas percebem que educação corporativa acontece todos os dias, o negócio muda. O problema é quando eles acham que educação corporativa, ou educação, desenvolvimento de colaboradores, é só sala de aula. Aí não funciona. Se a gente usa outras formas de educar nos nossos rituais e mostra valor nisso, a gente começa a mudar completamente o jogo. E como eu falo isso? Cara, se o líder usa rituais, por exemplo, de lições aprendidas, se o líder usa temas e conteúdos do treinamento no dia a dia do time, ou implantação de metodologias que são colocadas. Então, assim, mais do que somente ter algo pontual, a gente, como área de treinamento, precisa pensar no recorrente. Então, quais ações eu coloco? Como sustentar tudo isso. Né? Exatamente, na linha do tempo, para ver essa aplicabilidade, porque isso aí vai entrando na cultura. Quando entrar, já entrou, não tem problema de engajamento. Agora, até entrar, a gente precisa, como T&D, não olhar só o treinamento como algo pontual. Aquela história do pré-work, pós-work, ações pontuais, ela tem que acontecer. É igual, por exemplo, uma empresa que quer colocar uma cultura de feedback. Aí ela dá um treinamento. Cara, não vai funcionar. O que mais você tem de ações para fazer com que as pessoas entendam que isso tem que ser recorrente? A mesma coisa do treinamento. Eu quero que todo mundo entenda que treinar e se desenvolver é importante. Ok, mas como é que você faz isso o tempo todo, né? Tem um livro chamado O Poder do Hábito, né? Que fala que para que você realmente transforme ações suas em hábitos, tem que ser muito recorrente por um certo período de tempo até que isso vire o teu DNA, faça parte da tua cultura. Isso tem uma explicação neurocientífica, porque o cérebro, ele demora para processar aquilo como um hábito. E para ele entender um novo hábito, ele tem que correlacionar com outras coisas que acontecem no dia a dia. Por isso que existem alguns estudos, inclusive de neurocientistas, que falam da importância de você fazer algumas coisas num determinado momento para você ter mais cadência. É a mesma coisa, sei lá, você acorda, vai para academia. E aí, em alguns dias, você acordou e não foi mais para academia. Para você voltar vai ser difícil, porque você começa a perder aquela referência. Então, a mesma coisa de pensar em educação. Como é que eu faço para que isso aconteça o tempo todo? E aí, a gente pensa em várias ações como T&D. Eu lembro de momentos que a gente falava assim, na minha antiga empresa, quarta-feira sempre é treinamento do time de vendas. Quarta-feira é o dia do quê? Treinamento de time de vendas. E é toda quarta. Por quê? Porque aquilo entra no looping do entendimento que toda quarta tem aula. Então, você pode pensar nisso, quartas, sextas, então, pílulas, conteúdos, e-books, infográficos, o que mais, né? Conteúdos via WhatsApp. Tem tantas formas, mas como você vai sustentar isso? E como você vai trabalhar esse tema ao longo de um ano? Porque tem conteúdos que, cara, não é só um treinamento e a gente sabe disso. Com certeza. Nossa. Não é só um treinamento. E aí você tem uma dor da liderança lá sobre um tema X e você acha que só um treinamento funciona. Não funciona. As pessoas precisam ver valor naquilo, ver importância daquilo. Então, trabalhar a cultura, ela é fundamental pro sucesso. Não tem como. É verdade. Então, como você disse, assim, não tem que ser uma coisa isolada, tem que se fazer parte de uma ação contínua de aprendizagem, pautada na cultura de aprendizagem para fazer a empresa toda virar. Liderança tem que comprar esse rojão também para incentivar a alta liderança nesse caso, né? Para incentivar o pessoal à realização de treinamentos, né? Então são várias pontinhas que se a gente não unir elas, aí a gente tem aquela coisa da sala vazia, né? É exatamente isso, porque a gente tende a pensar que treinamento é só o conteúdo ali, né? É só a trilha. Mas na verdade não é. E não é. É o conjunto de comportamentos que eu tenho, né? Quando a gente pensa numa pessoa que é uma pessoa voltada para autodesenvolvimento, né? Uma pessoa que algumas a gente gosta de chamar, o cara que é o lifelong learner.
ele não estuda só um curso, ele vai pro curso, ele pega um podcast, ele, quando tem uma dúvida, ele faz o quê? Ele abre o YouTube e vai pesquisar lá para aprender, ele pede feedback, ele é um cara que tá atento ao seu autodesenvolvimento, é um conjunto de coisas. Para eu falar que aquele cara, ele tá voltado sempre pro desenvolvimento dele, né? Lá na nossa empresa, a gente tem uma plataforma onde a gente está usando do formato parecido com o Instagram para ensinar as pessoas. E aí tem os Reels. Então, a gente discute muitas vezes lá algumas coisas, e aí eu vou dizer que a pessoa que escuta, sei lá, um vídeo de 1 minuto sobre um determinado assunto, e ela sai daquele vídeo com conhecimento novo, ela não aprendeu? Ela aprendeu. Com certeza. Então, assim, educação não é só o treinamento na plataforma, ou só a sala de aula com um consultor, ou webinar, não é só isso. E a gente, como TD, a gente precisa fazer esse formato. E mais do que isso, Gu, você sabe muito bem, porque vocês fazem muita coisa diferente também. A forma como as pessoas aprendem mudou completamente. E aí, eu quero fazer o mesmo slide ou a mesma videoaula de 30 minutos ou o mesmo quiz que eu chamo de game e quero que as pessoas engajem. Se não for um treinamento obrigatório, eles não vão fazer, me desculpa. Eles não vão fazer. Por quê? Porque é chato pra caramba. Aí você abre o TikTok, tem um monte de influencer ensinando um monte de coisa com 30, 1 minuto, 1 minuto e meio. E a gente tá concorrendo com eles. E ele fala, não, a plataforma não é boa. A plataforma não é boa ou é a gasolina que você tá colocando na plataforma que não é boa? Vamos combinar? Não é, cara. O conteúdo, o formato, o estilo, tom, né? E até isso a gente tem que estar atento. Porque isso desengaja. Por exemplo, se eu pego uma galera 40 a mais para fazer um curso XPTO, nada contra. Nada contra. Porque, nada contra. Né? Tá, atenção, galera dos 40 a mais, nada contra. Mas aí entra, sei lá, um instrutor de cabelo verde, rosa. A pessoa vai olhar e vai falar, não vai dar. Ele não vai engajar com aquele instrutor. E o oposto é verdadeiro. Você pega a galera que tá entrando agora no mercado, dos 20, 22, 23, 18, e pega um tiozãozão lá, careca, né, na lozinha, ele não vai engajar. Então, olha o nosso desafio. Além do conteúdo certo para a pessoa certa, tem o formato certo para a pessoa certa. Por isso que quando a gente pensa em soluções educacionais hoje, a gente tem que pensar num mix de formato. Se eu tô querendo usar o mesmo conteúdo de prateleira, vamos pensar assim. Porque tem gente que vai querer assistir o mesmo conteúdo de podcast, tem gente que vai querer transformar aquele conteúdo no mapa mental, tem gente que vai querer só a transcrição dele, talvez, para jogar no ChatGPT e bater papo com ele para entender o que mais daquele assunto. Tem gente que vai querer assistir tudo. Tem gente que ia querer assistir fatiado, sei lá. Então, a gente tem que pensar em outros formatos. Talvez o que esteja desengajando é o formato com que a gente tem apresentado os nossos conteúdos. Deu uma cansada na galera. Você tem noção disso? Mais o mesmo sempre, toda hora, né? Quanto tempo você faz treinamento no mesmo formato? Muitas vezes. Né? A gente sempre Mas há quantos anos eu tô falando? Não, dos anos, Meu desde Deus. que eu entrei para essa área, era o mesmo padrãozinho. É óbvio que quando você vai para uma sala de aula e pensa assim, não, o treinamento é presencial. E falando de andragogia, você quer algo muito mais experimental e vivência do que só, vamos dizer, o palestrinha. Mas o formato do online, por exemplo, é algo que é muito igual. Mudou algumas ferramentas, algumas coisinhas diferentes. Aí tem hora que é um vídeo, não é uma pessoa, é um IT Bird, é uma animação. Mas é uma aula corrida. Então, como é que talvez a gente também muda? Porque isso tá cansando as pessoas. E talvez, para um grupo, isso vai atender, para o outro, isso não atende mais. Sim. Isso não atende mais. Então, assim, a gente tem muita plataforma muito boa que entrega, mas o conteúdo que tá lá dentro não engaja. Não engaja, né? Isso me lembrou uma história muito engraçada. Uma vez eu tinha uma parceira, né, uma parceira de um produto que a gente tinha lá na empresa,
que ela me fez a reunião de vergonha, assim. Ela me mostrou todos os conteúdos que tinha na minha plataforma. A plataforma era de um parceiro. Ela me mostrou todos os conteúdos e começou a me mostrar tudo de medonho que tinha lá dentro. E as pessoas não viam, desengajavam, davam nota baixa, não existia. E tava lá, e continuava lá. E tava lá, tava no meu catálogo. E aí, depois daquele dia, eu comecei a olhar e falei, putz, realmente isso aqui precisa melhorar, não dá pra ficar assim, não dá pra ficar... A casa tá suja, né? A casa tá suja. Então, imagina assim, quantas pessoas não têm isso também na plataforma hoje, assim? Aquela pergunta, né? Quando foi a última vez que você validou os conteúdos que estão lá dentro? Né? Revisitou, atualizou, melhorou, né? E é muito louco, porque tudo isso a gente tá falando de engajamento. E, de novo, engajamento é atenção. Eu tô concorrendo com muitas outras coisas que não é só o trabalho. Não é só o trabalho. E falar que aquele colaborador ou que aquele líder não está aprendendo é errado. Porque ele pode estar aprendendo em outro lugar. Não na sua plataforma. Não nos seus conteúdos. É verdade. É verdade. É verdade. Então, quais outros formatos a gente está pensando e trazendo para dentro das organizações para treinar a liderança? Às vezes, uma sessão de bate-papo assim, você aprende muito mais do que só olhando a mesma aula ou tendo a mesma palestra ou com o mesmo consultor, sabe? Então, o que de diferente? Eu sempre fiquei com essa pulga atrás da orelha, assim, o que diferente eu trago hoje? O que eu trago diferente eu trago hoje? O que diferente eu trago hoje? E hoje a gente tem 1 milhão de possibilidades de fazer coisas diferentes. Agora, o quanto a gente tá pensando fora da caixa, né? É verdade. Dificilmente o pessoal sai da caixa, né? O pessoal vai naquele mesmo formatinho que já tem plataforma, naquele mesmo formato de treinamento. Surgiu uma nova demanda, é pra lá que a gente vai, né? E aí é mais do mesmo. E aí você tem lá um líder com 5, 6, 8 anos, 10 anos de casa, 18 anos como eu tinha, tipo, fazendo a mesma coisa todo ano. Você acha que ele vai como para aquele treinamento? Se ele for. Se ele for. E se ele não é exemplo, imagina o liderado dele, né? Se ele não é exemplo, imagina o liderado dele, exatamente. Porque quando o líder ele enxerga valor, ele compra, ele vende, ele patrocina, ele acompanha, ele quer ver as coisas acontecerem. Sim. Né? E a gente tem que pensar nisso, assim, em estratégias que fazem com que as pessoas consigam enxergar esse valor. Aí vamos falar um pouquinho de estratégia agora, né? Você comentou 2 ali que eu consegui pescar, né? Eu acho que uma delas que eu vejo muito boa, que eu já vi acontecer, é o líder co-participar no programa de treinamento, ajudando a criar ele. Isso dá muito mais força para depois ele trabalhar com os pares deles, ele cobrar o pessoal que está embaixo sempre para fazer sessão de treinamento, né? Então isso eu acho que é aí que escutar também, né? E a outra questão é a parte da vivência, da experiência, não sei só teoria, né? Tem um momento da gente botar a mão na massa e experimentar para ver se a gente realmente aprendeu aquilo que é passado na parte teórica. Porque eu vejo que momentos práticos, e eu participei uma vez de um treinamento onde eu fui para uma cozinha industrial e eu tive que fazer uma comida em conjunto com outras pessoas que são pares que nem eu, assim, né? E aí, naquele momento ali, a gente trabalhou muito os conceitos que foram dados na teoria, né? E para mim, até hoje, aquilo não sai da minha cabeça e até hoje ficou realmente fixo de que me gerou insights daquele processo, sabe? Então, quais são as tuas dicas, assim, que você dá, assim? Eu tentei trazer 2 exemplos que eu escutei com base no que você falou, mas se faz sentido também, não, aí que te escutar. Total, que assim, quando a gente envolve a alta liderança no processo, a chance da gente acertar é 99%. Porque, muitas vezes, eles que vão trazer as dores, o processo, né, as falas, as situações. E quanto mais as pessoas se enxergam naquele treinamento, mais valor elas dão. Do tipo, nossa, tá falando comigo. Sabe quando vai um cara que faz stand-up na sua cidade e aí ele começa a fazer piada com coisa que acontece na sua cidade e você começa a rir muito louco e você fala, cara, como esse cara sabe dessas coisas? É um pouco disso, essa
personalização. O ser humano, ele gosta de tudo aquilo que é personalizado, né? A gente sabe disso com as IAs e como isso nos engaja. Então, envolver a liderança nesse processo é ajudar na personalização para melhorar o engajamento. Isso é fato. Fica muito mais rico, você tem muito mais patrocínio, as coisas descem muito mais alinhadas e, acima de tudo, se você quer realmente fazer uma transformação digital, você vai do topo para a base. Com certeza. Eu já tenho histórias no meu currículo sobre isso, assim, o quanto fez a diferença da gente fazer treinamento. Primeiro a gente fazia com a alta liderança, depois a gente fazia com a nível de gerência, nível de coordenador, até chegar. Ia descendo, e nessa ordem, porque um vai passando pro outro, e tinha exercícios onde... Então, se eu queria que, sei lá, que o meu líder desse feedback no colaborador dele, o líder do meu líder tinha que fazer com ele. Claro. Né? Porque tinha que ser exemplo. Então, isso funcionou absurdamente, e a gente teve resultados incríveis, né? Primeira academia de liderança que eu ajudei a desenvolver. Olha só. Foi muito legal e era nesse formato. Isso funciona muito, muito mesmo. E o outro exemplo que você falou, me perdoa que eu esqueci, meu amigo. Que é a parte do vivencial, da experiência. Vivenciar, né? Perfeito. Isso também tem uma explicação científica, né? Que o cérebro, ele absorve mais. Tudo aquilo que a gente faz, né? Só que pra mim, eu só tenho medo, porque algumas pessoas veem isso e quer fazer qualquer coisa pra falar que fez. Sabe aquela coisa da convenção de vendas? Bota uma dinâmica aí. Mas você quer falar sobre o quê? Né? Por que você quer fazer isso? Eu gosto muito. E pra adultos, né? Como a gente trabalha com andragogia, quanto mais prático, melhor é. Porque a gente aprende fazendo, errando, discutindo, ajustando. E ainda nesse projeto, né, 1000 anos atrás, as nossas aulas todas tinham a parte prática. Todas. E a gente debruçava um tempão em montar, azeitar, testar, antes de colocar em prática. Então, tinha exercício, tinha correlação com aquele tema. Então, eu acho que isso faz muito sentido. Isso ajuda muito, porque isso ajudava, porque imagina, todo líder saía com alguma coisa pronta na mão e a pessoa falava, meu, o que é isso? Imagina um monte de líder chegando com um monte de atividade que fez, assim, o que é isso? Não, da aula de líder. Nossa, mas por quê? Vai lá pra aula que você vai descobrir. Então, isso gerava uma curiosidade, as pessoas queriam saber o que era. Então, boca a boca, a rádio peão acontecia do jeito bom, nesse caso. Então, isso é muito importante. E agora, tudo que é imersivo é surreal, né? É verdade. Porque funciona. Por que as pessoas vão para fora do país para fazer imersão internacional? Porque aquilo muda. Porque você se transforma, você testa o seu inglês, testa aprender uma coisa com uma pessoa totalmente diferente da sua cultura, você tá em um outro lugar, fora da sua zona de conforto. Então, tudo isso ajuda no aprendizado. E o cérebro, ele vai captando todas essas situações e guarda, né? Então, o cérebro, ele guarda muito mais essa questão da experiência do que o conteúdo só isolado, né? E isso a gente deve usar muito a nosso favor. Só que com propósito. Eu escutei no podcast do Gustavo da cozinha, então na minha próxima aula eu vou colocar todo mundo lá na cozinha de Masterchef. Não, por favor, né? Aí inventa um porquê de colocar na... Eu já vi isso acontecer. Então, por isso que, assim, eu gosto muito, sempre que possível, eu super também coloco, mas tem que ter propósito, porque senão fica... Vamos fazer mais, porque o vizinho fez, eu achei bonito, sabe? É verdade, verdade. Thali, pela tua experiência com relação a tantos programas de T&D que você já rodou ao longo dessa vida, né? Você pode trazer pra gente aqui, pelo menos, um exemplo de um programa de T&D que, deu muito certo e um de que você achou que ia dar muito certo e deu muito errado, né? Tipo, não teve quórum, não teve engajamento, não... Sabe? Eu já eu já interrompi treinamento pro nosso time, meu antigo time Latam, porque eu achava que eu tava falando com a parede. Assim... tu parou o treinamento? Parei o treinamento no meio do treinamento. Imagina assim,
Eu entrei, ia dar um treinamento do quê? De feedback, reconhecimento e tal. Aí eu entrei, treinamento, sei lá, entraram pouquíssimas pessoas, sei lá, o convite para 60, entraram 15. Eu era instrutora, e eu não fiz o movimento, mas estava ali. E aí, todo mundo com câmera fechada, e no meio meus treinamentos, eu sempre busco fazer algo muito mais ativo, não gosto de ficar falando sozinha. Claro. Você é instrutor, você sabe do que eu falo, né? Tipo, Sim. você tá dando aula, você quer ver as pessoas falando com você quer interagir, você quer ver o rosto, aquilo nos motiva e também você consegue perceber se a pessoa tá entendendo, ou se você tem que falar de novo e tal. Nada, um silêncio profundo. Eu fiz 2, 3 perguntas, vácuo. Sabe quando você sente que você tá falando pra parede? Eu só olhei, abri o computador, a câmera de novo e falei assim, gente, eu acho que vocês estão com algumas coisas um pouco mais urgentes nesse momento e por esse motivo eu tô cancelando o treinamento aqui. Quando vocês estiverem um pouco, né, com mais tempo disponível pra gente conversar sobre esse assunto, a gente marca, tá bom? Me desculpa as pessoas que estão aqui prestando atenção, mas eu precisava minimamente de 90% de atenção aqui, como eu tô vendo que não tá dando, eu tô encerrando o treinamento. Olha só. E encerrei o treinamento. Com, sei lá, 15, 20 minutos. E mandei pra minha parte, dizendo, olha, fiz isso, por isso, isso, e aí me coloco à disposição quando vocês quiserem de novo. Mas assim, é frustrante. Você monta o material, você prepara, imagina, tava fazendo espanhol ainda. Meu Deus. Você tá lá, se dedicando, e nada. É frustrante. É frustrante. Eu fico imaginando o professor em sala de aula que quer aprender mesmo e a molecada atacando terror. É frustrante. Então, pra mim deu tudo errado, mas tava tudo errado nesse caso. Tava tudo errado. Comunicação, o porquê, o engajamento, tudo que a gente falou agora, não tinha. E por isso que ia flopar mesmo, entendeu? Não ia dar certo. E foi um case que, super deu errado. Mas você aprendeu pra caramba, né? Muito. Muito. Do que não fazer, sempre. Do que não fazer, né? Não fazer. E é engraçado, porque casa de ferreiro, espeto de pau, né? Às vezes a gente esquece do básico, que a gente sabe fazer. Você fala, cara, esqueci. Não acredito que eu esqueci isso aqui, eu não esqueci. Eu fiz o básico da coisa, cara. Agora, acho que programas que deram certo, a gente teve vários, assim, sério. Eu tenho grandes programas que fizeram toda a diferença, assim, em termos de resultado, engajamento, participação. A gente, durante a minha carreira, eu acho que eu testei muito formato, muito jeito, muita forma diferente de fazer as coisas. Mas eu tenho 2 aqui que me vem muito forte. O primeiro foi esse que eu contei, das nossas academias de lideranças. A gente atendia, acho que se não me engano, 9 unidades diferentes da nossa empresa, espalhadas no Brasil inteiro. E a gente falava a mesma coisa, do mesmo jeito, para todas as lideranças. A gente treinava mais de 1.000 lideranças, toda semana. Éramos 18 consultores, e a gente montava a aula junto, tinha o desenho da aula, quais eram as perguntas norteadoras, como passar para a próxima etapa, as atividades, as provocações, tudo. Gu, parecia franquia. Porque assim, tudo igualzinho. Muito perfeito. Aí a gente tirava as fotos, né? Então, a aula de Florianópolis era a mesma aula de São Paulo, que era a mesma aula de Mogi das Cruzes, que era a mesma aula de Jundiaí, que era a mesma aula de São José. E tinha um padrão de qualidade. E a gente teve resultados muito legais. Assim, mudanças de performance, de melhoria de indicador, de maturidade de liderança, assim, foi muito legal. Mas, assim, era um trabalho coletivo, a gente discordava muito, a gente conflitava muito, porque imagina, eram 18 consultores para montar as aulas e a gente testava com a gente primeiro. Não gostei, não funciona, vamos mexer, mas assim, a gente pegava um tema e discorria o ano inteiro sobre aquilo. Então eram aulas densas de 2 horas cada aula, presencial, com todas as lideranças da companhia. E a gente teve resultados muito legais. Então, esse projeto marcou a minha carreira e tudo que eu pude aprender de educação corporativa começou ali. Eu estava ali fresquinha, tostines, aprendendo com gente muito fera
E eu lembro muito disso. Isso também me ensinou muito a ter essa base de sala de aula, de montar o conteúdo, de estruturar, de testar, de ver que deu certo, que deu errado. Então, assim, foi muito legal. E uma outra coisa que a gente estava falando de engajamento foi uma sacada que eu tive uns anos atrás. Na minha antiga empresa, a gente tinha um treinamento que era obrigatório todo ano. Código de Conduta e Segurança da Informação. E eu já era aquela pessoa traumatizada que fazia aquele treinamento next. Porque era a mesma coisa todo ano. Pau, né? Tudo assim, bem, né? Tem umas perguntinhas no final do quiz lá, do conteúdo para terminar. E as perguntas eram, podemos vender coisas dentro da empresa? Não. Podemos compartilhar senha? Você já sabia. Falava, não precisa nem fazer o treinamento. Eu já sei o que é. E aí a minha gestora saiu de licença maternidade. E aí eu tive a brilhante ideia de transformar aquele conteúdo num jogo. Um jogo. Só que eu não queria qualquer jogo. Eu queria um jogo tipo Sonic. Meu Deus. Daquele jeito, com fases, com perguntas, com tempo, com congela, descongela. E se você perdeu, você vai voltar. Augusto, eu sei que foram, 2, 3 meses de ideação e desenvolvimento disso, porque, óbvio, a gente teve que contratar um fornecedor, porque eu não tinha capacidade de fazer um negócio desse. Eu lembro o primeiro esboço, que eles me mandaram um desenho todo quadradinho, e eu falei, não, mas eu não quero assim, eu quero, igual o Sonic. E eles montaram pra mim, muito legal, um mapa da empresa. Então, a história era de um menino chegava no onboarding, e ele tinha que passar por várias áreas da empresa, e cada área da empresa era uma situação diferente com alguma coisa do Código de Conduta e Segurança da Informação. E ele tinha tempo para responder. Se ele zerasse o tempo, ele perdia a vida. E ele tinha 3 vidas para terminar todo o joguinho. Se não fazia de novo. Se não fazia tudo de novo. Caraca. E a galera pirou. Só que assim, eu fiz isso sem alinhar minimamente com as pessoas. A minha chefe sabia que eu tava fazendo o jogo, mas ela não tinha noção do que eu tava fazendo. E eu pensava assim, ou isso vai dar muito certo, ou eu vou ser demitida, porque eu tava lidando com o processo de segurança e código de conduta que a gente é auditado todo ano. É uma das coisas mais sérias e Exato, então assim, ou ia dar muito certo, ou ia dar muito errado. E pra minha sorte deu muito certo, o pessoal adorou. E o pessoal fazia competição pra ver quem que tinha tirado mais pontos e tal. E até hoje é um curso que é lembrado lá, porque a gente mudou completamente o jeito de apresentar o conteúdo, e foi a primeira vez que veio em formato de jogo. Então a gamificação ajuda um pouquinho nesse processo, né? Muito. Gamificação, que é a experiência, né? Que é o testar conhecimento, né? O jogo ajuda muito, né? Você vê o quanto de empresas hoje que usam do jogo, principalmente para educar a criança, para aprender, porque você aprende brincando. Aí já entrando nessa questão da gamificação como motor de engajamento, né? Essa questão de ranking, de melhores colocados, das pessoas se compararem. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Eu vejo muito programa de treinamento que dá certo, onde os liderados têm que ser capacitados, mas os líderes, eles têm um ranking de percentual de liderados que concluíram os treinamentos, né? Então, os líderes, eles são cobrados também pelo pessoal de baixo, né? E aí, obviamente, tem badge, tem conquista, tem pontuação, tem premiação, né? E isso realmente faz uma diferença, né? Então, concorda ou não? Essa parte da gamificação? Eu sou apaixonada por gamificação. Tá. Pra mim, eu não gosto nem de perder no par ou ímpar. Então, pessoalmente, eu adoro isso. Quando eu penso isso como estratégia de engajamento, isso é muito positivo se você souber usar. Tá aí. Né? Eu não gosto muito daquela coisa do ranking exposição, até porque nem pode, né? Colocar lá, o último, né? Na linha lá. Quanta coisa mudou, né? Antes podia, agora já não é mais possível. Nossa, eu lembro quando isso apareceu o jurídico dizendo, não pode mais fazer ranking. Eu lá com os meus rankings, como não? Mas aí você começa a usar de uma outra maneira, né? O top 5, os melhores, né? Não mostrar pontuação, né? Certas coisas assim. Eu acho que isso engaja desde que você tenha um processo de acompanhamento para aquelas pessoas que estão lá embaixo. Porque senão a pessoa larga a mão. É verdade. Vai falar, não, meu time, aí bota a culpa no time, a pessoa não gosta de estudar. Se ela tá muito longe, ela não vai se puxar pra fazer. Né? Desde que tenha um desenvolvimento por trás disso, né? Mas todo mundo gosta de
um pouquinho, né? Tipo, tem gente que não gosta de competir, eu entendo. E tem gente que nem vai ligar pra isso. Mas que isso, se você faz campanhas pontuais, isso dá um super resultado. Então, ao invés de você fazer um ranking anual, faz uma campanha, os melhores do mês, com uma premiação X. As pessoas vão trabalhar como grupo para poder movimentar aquilo. Desde que tenha um contexto, desde que tenha um prêmio interessante para as pessoas, aquilo super... No final das contas, Gustavo, as pessoas adoram ser reconhecidas. Isso aí. Então, a gente também, como área de treinamento, a gente tem que ter as nossas cenourinhas de prêmio para ajudar as pessoas a se engajarem, né? E isso pode vir de diversas formas. Para a liderança, melhor ainda. Fala para a liderança que ela vai ter um aumento de, sei lá, 20% do bônus dela, se todo mundo do time dela fizer X conteúdos no ano. Mas eles vão fazer, né? Entendeu? É isso. E isso também pode ser uma estratégia de cultura para colocar isso na cultura da empresa. Eu lembro que na minha antiga empresa a gente tinha uma meta de certificação por colaborador. E isso era muito importante para o negócio. A gente colocou isso na meta do colaborador, que ele tinha que tirar pelo menos uma certificação por ano, para ele ganhar o bônus. Pergunta se a gente bateu a meta. Dobrou a meta. A gente fez muito mais do que precisava. Então, quando tem um incentivo, alguma coisa, ou até uma punição para aquilo quando não é feito, aquilo entra. A curto prazo, isso vai ajudando a entrar um pouco mais na cultura. A partir do momento que entrou na nossa cultura, não precisava. Porque daí ele já quer fazer outras certificações, eu preciso até segurar, calma, você não precisa disso agora. Então, todas essas estratégias a gente tem que usar ao nosso favor. É verdade. Né? Porque isso é instrumento para a gente colocar a cultura que a gente quer. Porque estudar é legal. Não é legal. Tem esforço. Você tem um esforço, você tem que dedicação, você tem um desconforto, você tem que deixar de fazer uma outra coisa para você fazer. Então, até eu colocar isso na rotina da pessoa, é igual a pessoa que odeia ir pra academia. Ela vai arrastada no primeiro dia, ela vai odiando, ela vai xingando. Daqui a pouco, quando ela começa a ver que o shape tá vindo, ela começa a gostar. E aquilo entra na rotina e aquilo deixa de ser. Quantas histórias a gente já não viu de gente que odiava ir pra academia e agora gosta? Mesma coisa. Quando as pessoas não gostavam de estudar, agora eu estudo. Não gostava de ler, agora eu leio. Mas é como você disse, né? Não há gamificação que resolva se o propósito do treinamento tá claro e a pessoa vê que aquilo vai trazer retorno e vai resolver um problema dela. Se não tiver isso, aí esquece. Né? E de novo, né? A gente, como líder, a gente tem duas responsabilidades, né? A gente tem o nosso desenvolvimento, porque se a gente não aprende, se a gente não estuda, se a gente não se atualiza, a gente fica obsoleto, né? E eu fico vendo como está o mercado agora e penso quantas pessoas, infelizmente, vão ficar obsoletas pelo fato de, por exemplo, não saber usar a inteligência artificial. E não estou falando de ChatGPT e nem do Gemini. Estou falando de usar a inteligência para melhorar a sua produtividade. Então, a pessoa ela não se atualiza. Ela também, e quando eu falo de liderança, a gente tem uma outra responsabilidade, que é como é que eu lido com esse monte de gente diferente que está entrando no meu time, esse bando de geração que não se conversa, que é esquisito e que funciona para um, não funciona para outro. Como é que eu engajo? Cara, a gente precisa continuar estudando liderança o tempo todo. A forma como eu engajava meu time um ano atrás não é a mesma forma que engaja agora. E as pessoas não estão percebendo isso. Então, eu como líder, para eu me manter, para eu não ficar perecível, eu preciso estar me atualizando. E, além disso, eu tenho um poder que eu não sei ainda. Muitos líderes não sabem disso, mas a partir do momento que você estuda, que você é referência, que você fomenta isso, o seu time te observa e fala, cara, eu preciso estudar. Olha meu líder. Eu quero ser aquele exemplo. Né? Eu quero ser aquele exemplo. Como é que eu vou motivar meu time a estudar, a se desenvolver, se eu não faço isso? Como é que eu vou falar pro meu time que, sei lá, olha os conteúdos da plataforma, mas eu nunca entrei, não sei nem como é que mexe? Não vai engajar. E é a mesma coisa do líder do líder. Porque a gente... Esse é pior ainda. Porque a gente tem... Eu sei que a liderança a gente vai subindo, a gente vai ficando um pouco meio solitário, né? A gente vai aprendendo sozinho, né? Só que quando a gente tem uma liderança que ela é uma pessoa que se desenvolve, que busca
se atualizar e tá trazendo sempre coisa de inovação, aquilo provoca toda a estrutura. Então, para você que é líder de líder, você tem uma responsabilidade muito maior ainda, porque o seu líder precisa te enxergar como essa pessoa, sabe? Putz, total sentido, tá? Vamos lá, já começando a encaminhar um pouquinho pro final, né? Thali, vamos pegar agora o exemplo de uma empresa que tem uma área de TD de 4 pessoas, que tem N programas de treinamento para serem desenvolvidos, estão sempre trabalhando ali no máximo, né? E elas não estão conseguindo ter engajamento, seja na Universidade Corporativa Digital ou seja em treinamento em sala de aula, dos colaboradores, né? Você já falou de várias pequenas coisas que talvez possam ajudar elas a mudar esse cenário, né? Mas quando você chega numa empresa que está com esse cenário, assim, onde a área de T&D ela é só vista por reservar sala e preparar o coffee break pro pessoal, que é o que o pessoal gosta de comer, né? E não vê reconhecimento, sabe? O colaborador não vê aquilo como uma possibilidade de melhoria para ele através do treinamento, sabe? O que você faria? Como é que você atuaria? Você começaria de baixo para cima de propósito de novo? Chamaria liderança? Sabe? Porque, obviamente, tem problema de cultura aí já, né? Já começa por aí, né? Mas quando você chega num cenário assim, sabe? Guerra mesmo, assim. Né? O que a gente tem que começar a fazer? Acho que quando a gente chega num cenário caótico desse, assim, onde não tem engajamento e o T&D é visto só como o cara que reserva a sala e arruma café, primeira coisa, a gente precisa parar tudo. Vai ouvir as pessoas. Vai ouvir a alta liderança, o que é desenvolvimento para elas, qual é a dor de negócio, como que tá a estratégia da empresa para os próximos anos. Vai ouvir a base, vai ouvir os colaboradores, o que falta para eles, o que sente para eles, o que eles precisam se desenvolver, qual a percepção que eles têm, e vai ouvir a liderança. Acho que a primeira coisa é você entender o cenário. E por que eu tô falando isso? Porque às vezes a gente chega querendo ouvir só um lado da história e sair desenhando as soluções, sendo que na base o problema é outro. Por que quando a gente contrata uma empresa para vir dar treinamento pra gente, eles começam com a parte de consultoria? Tem uma lógica, né? Por quê? Porque eles precisam entender para fazer a melhor solução. E entender significa ouvir todos os lados, todas as histórias, para você minimamente conectar. Eu lembro uma vez quando eu vim cuidar da parte de educação corporativa da nossa sede, né? E chamava do corporativo na época. E eu lembro que tinha uma academia, que eles chamavam academia de staff, que começou a perder engajamento. E aí a pessoa falou, vai lá, não sei o que, pra você entender. Aí eu tive que falar, não, vou ouvir as áreas. E aí eu cheguei na seguinte conclusão, que a trilha, ela era igual pra todo mundo. E aí o cara do jurídico não via valor no treinamento do financeiro. Claro. Que não via valor no treinamento do marketing. E aí, ouvindo as pessoas, ouvindo as lideranças, eu tive a brilhante ideia de falar, vamos segmentar. Ainda é a academia do corporativo, então existe um tema, que é muito mais cultural, que vai para todo mundo. Agora, o financeiro tem a trilha dele, o marketing tem a trilha dele, o jurídico tem a trilha dele. E aí a gente voltou a ter engajamento. Então, assim, muitas vezes a gente escuta só um lado da história e já sai fazendo as ações e propondo as soluções. Mas a primeira coisa é, para tudo e vai ouvir as pessoas. Você vai se surpreender de necessidade, de entendimento, de valor. Aí você vai começar a descobrir que, ele não vai porque o líder não deixa. Porque coloca ele para atender cliente, ou porque tem reunião, porque falou que ele não pode ir no horário. Você vai começando a descobrir que daí o problema não é nem a trilha. O problema é comportamental da liderança, que não deixa o cara ir. Que fala, não, você não vai, você tem que ficar aqui. Pra que ir lá? Entendeu? Então, é isso. Então,
ouvir as pessoas é muito importante para você ter um diagnóstico. De novo, a gente volta lá pro começo. Um diagnóstico para entender o que precisa ser feito para aqueles colaboradores, entendeu? E aí sim vem as soluções, né? Primeiro a gente tem que entender o quê? O que está acontecendo aqui? Então, assim, para tudo, vai ouvir as pessoas, monta suas análises. A gente brincava muito na outra empresa que a gente chamava de grupo focal. Faz os grupos focais. Entende as dores, entende cada ponto. A gente tinha um programa no passado que a gente estava querendo melhorar as certificações. E a gente pensou até fazer um clube de benefícios, onde as pessoas que ganhavam certificação iam ganhar X prêmios. As pessoas não queriam prêmios. Elas só queriam conseguir fazer a prova. Então, era outro problema. Então, assim, às vezes a gente vai para a solução sem entender o real problema. E quando você para ouvir as pessoas genuinamente, o negócio faz sentido, que você fala, caramba, para tudo, que não é nada disso que a gente está fazendo. Então, assim, situação de caos, não pensa, vai ouvir as pessoas. Essa é a minha dica. Olha só. E que dica, né? Pra gente fechar esse podcast. E nem é difícil, né? Vamos parar e ouvir as pessoas. É só isso. É o básico do básico. Às vezes a gente tem aquela demanda que vem de cima para baixo, baixa a cabeça e já sai desenvolvendo programa de treinamento. Nem tem fit direito com a pessoa que tá fazendo, né? Nem resolve a dor que, às vezes, não é o treinamento que vai resolver. É verdade. Que loucura, né, cara? A gente tem um baita desafio, mas, assim, muito do próprio engajamento em programas de treinamento é culpa nossa, né? Eu diria que 50% é culpa nossa. 50%? É 50-50. 50% é culpa nossa, por formato, método, conteúdo, tempo, e aí um monte de coisa. E 50% vem do outro também. Porque daí não entender valor, não pensar no autodesenvolvimento, no quanto ele ganha. Tem os dois lados da moeda, sabe? Né? É verdade. Que bate-papo gostoso, Thali. Daria pra ficar falando aqui eu já falei pra eternamente, você, né? Me chama que a gente conversa de qualquer coisa. Daria pra gente ficar aqui a noite inteira conversando sobre isso aí, porque eu tenho certeza que você que tá escutando já passou por situações de se preparar, fazer um baita treinamento com zero engajamento. Deve ser muito frustrante, né? Amigo. Muito frustrante. Vou te falar. Não querem passar por isso, viu? Você se deita a cabeça no travesseiro e não dá nem vontade de sair da cama no outro dia, né? Você não quer dar a segunda turma, você fala, ixi, se a primeira foi assim, a segunda eu não quero. Né? É mais ou menos isso. Mas existe formas de mudar esse cenário, é isso. Tem jeito. E a gente falou de várias delas hoje aqui. Espero que tenha acendido algumas luzinhas nessa cabecinha aí, que possam ajudar você. Se você quiser, a Thali tá no LinkedIn, conecta com ela. Ela é especialista em programas de treinamento que deram certo e deram errados também. E agora você não sabe, eu ainda tenho um Instagram. thalitaguiar.corp. Lá, só pra galera que quer saber de treinamento, desenvolvimento, formação de liderança. Cola lá que agora virei no mundo do Instagram também, amigo. Meu Deus, tá muito chique essa menina, né? Daqui a pouco eu vou ser influencer, mentira. Thali, obrigado, foi eu que agradeço. Muito gostoso o bate-papo. Eu adoro conversar contigo, eu aprendo demais aqui. Eu lembro que eu sempre, no começo do podcast, eu faço aquela pergunta, se você tomasse um café com qualquer pessoa, viva ou não, quem seria? Eu acabei não fazendo essa pergunta, mas porque a gente saiu falando igual a matraca, Exatamente, né? Então, assim, aproveita esse momento final, talvez, para dar uma dica para as pessoas que estão nos escutando, talvez, de um livro, uma bibliografia, algo que possa ter a ver com o que a gente conversou hoje aqui. Olha, eu vou te falar que eu tô com um livro lá que eu comecei a ler no começo do mês e tá parado. Porque, neste momento, eu tô muito fissurada em testar tecnologias de IA. Então, a minha dica para você fique atento a isso. Tem tanta coisa nova chegando, tanta coisa que a gente pode melhorar a nossa produtividade, melhorar a capacidade daquilo que a gente está entregando como área de educação, de conteúdo, e coisas que, você é especialista disso, né? Já tem muita coisa. Tem um capítulo no seu livro falando sobre isso, inclusive. Porque eu acho que é isso, assim, acho que a gente está num momento de transformação digital
muito grande. Eu brinco com o Concordo meu time que o que a plenamente. gente está passando agora é basicamente o que os operários das fábricas passaram quando chegou a eletricidade. Mudou completamente a forma de trabalhar. Você tinha lá um jeito de trabalhar e colocou uma esteira de produção, máquina, máquina, máquina. E aí? A gente está vivendo isso agora, Gu. É Só que verdade. é com tecnologia, é com IA, é com outras formas de aprendizagem. Então, assim, eu confesso que eu dei uma parada no meu livro porque eu tô testando tudo, Tudo. brincando, mexendo com prompt e com ferramentas para trazer sempre a melhor solução educacional para as pessoas que estão nos contratando. Então, eu tô bem viciada nisso nesse momento, viu? Ó, fica aí a dica, então. Não tem muito a ver com o tema, mas caramba, tem a ver com o seu desenvolvimento, né? É. E se tem uma pessoa que indica pra escutar, pra ler sempre, quando o assunto é liderança, eu adoro o Bernardinho. Tudo O que é do Bernardinho. Bernardinho, eu consumo bastante, que pra mim é uma referência, é um super líder e o conteúdo dele sempre é muito bom, assim, eu gosto muito. Ele é demais, né? Ele é. Cara, eu gosto dele. Queria tomar café com ele. Queria tomar café Queria com tomar ele. café Eu com também queria, eu também queria. Vamos junto. Thali, muito obrigado. Foi um prazer conversar contigo novamente, né? A segunda vez, Segunda né? vez. A primeira convidada que tá 2 vezes no TDCast. Isso Na nunca terceira, eu peço aconteceu. música no Fantástico. Fechou, então. Obrigado mesmo. Obrigada, Então, amigo. terminei com as tuas redes sociais, né? Como é que o pessoal te encontra? É isso aí, me encontrem no LinkedIn, thalita.aguiar, e no Instagram, thalitaguiar.corp. Show de bola. Show Tá? de bola. Obrigado, então, hein? Gente, esse foi mais um TDCast. Espero que vocês tenham gostado do tema. É um tema muito, muito importante. Conheço muitas pessoas de TD que têm esse problema de engajamento. O pessoal não entra nos treinamentos, não vai na sala de treinamentos. Então, fica aí a dica, né, de tudo que a gente conversou. Espero que tenha agregado um pouquinho para você, tá bom? Valeu, gente. Tchau, tchau. Lá na nossa empresa, a gente tem uma plataforma onde a gente está usando do formato parecido com o Instagram para ensinar as pessoas. E aí tem os Reels. Então, a gente discute muitas vezes lá algumas coisas, e aí eu vou dizer que a pessoa que escuta, sei lá, um vídeo de 1 minuto sobre um determinado assunto, e ela sai daquele vídeo com conhecimento novo, ela não aprendeu? Ela aprendeu. Com certeza. Então, assim, educação não é só o treinamento na plataforma, ou só a sala de aula com o consultor, ou webinar, não é só isso. E a gente, como TD, a gente precisa fazer esse formato. E mais do que isso, Gu, você sabe muito bem, porque vocês fazem muita coisa diferente também. Aham. A forma como as pessoas aprendem mudou completamente. Quando as empresas percebem que educação corporativa acontece todos os dias, o negócio muda. O problema é quando eles acham que educação corporativa, ou educação, desenvolvimento de colaboradores, é só sala de aula. Se a gente usa outras formas de educar nos nossos rituais e mostra valor nisso, a gente começa a mudar completamente o jogo. Se o líder usa rituais, por exemplo, de lições aprendidas, temas e conteúdos do treinamento no dia a dia do time, ou a implantação de metodologias que são colocadas. Então, assim,
mais do que somente ter algo pontual, a gente, como área de treinamento, precisa pensar no recorrente. Então, quais ações eu Como coloco sustentar tudo isso, né? exatamente, na linha do tempo para ver essa aplicabilidade, porque isso aí vai entrando na cultura. Você pega a galera que tá entrando agora no mercado, dos 20, 22, 23, 18, pega um tiozãozão lá, careca, né, na lozinha, ele não vai engajar. Então, olha o nosso desafio. Além do conteúdo certo para a pessoa certa, tem o formato certo para a pessoa certa. Por isso que quando a gente pensa em soluções educacionais hoje, a gente tem que pensar num mix de formato. Se eu tô querendo usar o mesmo conteúdo de prateleira, vamos pensar assim. Porque tem gente que vai querer assistir o mesmo conteúdo de podcast, tem gente que vai querer transformar aquele conteúdo no mapa mental, tem gente que vai querer só a transcrição dele, talvez, para jogar no ChatGPT e bater papo com ele para entender o que mais daquele assunto, tem gente que vai querer assistir tudo, tem gente que ia querer assistir fatiado, sei lá. Então, a gente tem que pensar em outros formatos. Talvez o que esteja desengajando é o formato com que a gente tem apresentado os nossos conteúdos. Quando a gente envolve a alta liderança no processo, a chance da gente acertar é 99%. Porque muitas vezes eles que vão trazer as dores, o processo, né, as falas, as situações. E quanto mais as pessoas se enxergam naquele treinamento, mais valor elas dão. Do tipo, nossa, tá falando comigo. Sabe quando vai um cara que faz stand-up na sua cidade e aí ele começa a fazer piada com coisa que acontece na sua cidade e você começa a rir muito louco e você fala, cara, como esse cara sabe dessas coisas? É um pouco disso, essa personalização. O ser humano, ele gosta de tudo aquilo que é personalizado, né? A gente sabe disso com as IAs e como isso nos engaja. Então, envolver a liderança nesse processo é ajudar na personalização para melhorar o engajamento. Acho que quando a gente chega num cenário caótico desse, assim, onde não tem engajamento e o T&D é visto só como o cara que reserva a sala e arruma café, primeira coisa, a gente precisa parar tudo. Vai ouvir as pessoas. Vai ouvir a alta liderança, o que é desenvolvimento para elas, qual é a dor de negócio, como que tá a estratégia da empresa para os próximos anos. Vai ouvir a base, vai ouvir os colaboradores. O que falta para eles, o que sente para eles, o que eles precisam se desenvolver, qual a percepção que eles têm, e vai ouvir a liderança. Acho que a primeira coisa é você entender o cenário. E por que eu tô falando isso? Porque às vezes a gente chega querendo ouvir só um lado da história e sair desenhando as soluções, sendo que na base o problema é outro.